o que não é planejamento financeiro. Bom dia, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre o que não é o planejamento financeiro. Quando eu atendo clientes ou quando eu converso com pessoas sobre o planejamento financeiro, eu percebo que elas esperam algo meio milagroso, sabe? Algo meio ilusório, assim. Talvez pelo desespero de resolver os seus problemas, elas esperam que algo seja assim, feito um toque de mágica. E não é isso que é o planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele tem como objetivo o alcance dos objetivos da pessoa. É trazer conscientização financeira, é ajudar a pessoa a enxergar um caminho para resolver o problema que ela tem. E não trazer a garantia de um resultado sem um esforço, sabe? E por isso eu pensei em trazer esse tema. Em vez de trazer o tema do que é o planejamento financeiro, trazer o que não é o planejamento financeiro. E eu anotei alguns pontos. O primeiro ponto é que o planejamento financeiro não é um controle absoluto da vida da pessoa. Muitas vezes as pessoas imaginam que o planejamento financeiro ele vai trazer um controle exato da vida, sabe? E a vida ela é imprevisível, não tem como a gente controlar. Por mais que a gente faça o processo do planejamento, a gente procure controlar gastos, a gente faça tudo certinho, a vida vai trazer desafios novos, a vida vai trazer situações inesperadas. E por mais assim que a gente busque o planejamento, ter essa expectativa de um controle total, 100% de tudo que vai acontecer, nos leva a uma desilusão, porque quando a gente não consegue ter esse controle total, a gente perde o foco, a gente fica pensando, tá, mas por que eu tô fazendo isso se eu não consigo ter o resultado que eu tinha nessa expectativa? Porque muitas vezes a gente tem a expectativa errada, sabe? Dá um exemplo, né? Na minha vida, alguns que têm me acompanhado aqui sabem que meu irmão, um dos meus irmãos, né, faleceu recentemente. E era um irmão que eu me preocupava muito com o futuro dele. Eu tinha planos de futuro para ele, sabe? Assim, eu ficava imaginando o que poderia acontecer e por coincidência, né? De ontem para ontem, eu sonhei com ele. E daí isso veio à minha mente, sabe? O quanto que muitas vezes a gente planeja, a gente sonha, a gente cria expectativas com algumas coisas e a vida nos traz uma bomba, como uma morte, como uma situação fora do controle. Às vezes a gente se esforça num emprego, né? Quem trabalha no CLT ou até mesmo quem é empresário, se esforça para alcançar um objetivo, uma meta, e de repente parece que tudo vai ao contrário, sabe? Quanto mais você se esforça, parece que as coisas vão ao contrário. Porque a vida, ela tem esses desafios, a vida, ela é isso. É imprevisível, né? A gente não sabe quais são os planos que Deus tem para nossa vida. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor de água, né? Uma hora você tá vendo, de repente já desaparece. Sabe quando você... eu gosto de exemplificar isso pensando na chaleira. Quando você tá olhando a chaleira, vendo a água ferver, perto do bico da chaleira você não enxerga nada, né? Não consegue enxergar aquela fumacinha do vapor. Mas um pouco pra cima, assim, do bico, você começa a ver a fumaça e de repente essa fumaça vai se espalhando, assim, você já não enxerga mais. E a vida é isso. E por isso eu quero que você entenda que planejamento financeiro não é controle absoluto, porque a vida vai trazer situações inesperadas. Só que com planejamento a gente consegue lidar melhor com as circunstâncias que vão acontecer. Mas não é legal você criar essa expectativa. Às vezes eu atendo clientes que chegam para mim já na conversa inicial dizendo: Jéssica,
eu tenho esse objetivo, eu tenho aquele objetivo, eu tenho esse desafio, aquele desafio. O que você vai fazer para resolver o problema? O que você vai fazer para resolver esse problema? E não sou eu que resolvo, sabe? Nós resolvemos juntos. E é essa resposta que eu dou para os clientes. Olha, nós vamos usar essa ferramenta para buscar esse objetivo, mas nós vamos trabalhar juntos, nós vamos criar estratégias juntos, nós vamos analisar os dados juntos para a gente, em conjunto, conseguir entender qual o melhor caminho para alcançar esse objetivo. Só que a expectativa das pessoas normalmente é que naquela primeira conversa eu já diga para elas, você tem que fazer isso. Ou, na verdade, assim, não é nem o que você tem que fazer. Elas têm a expectativa que eu diga qual é a solução do problema. Não é nem o processo. Muitas vezes as pessoas já vêm focadas no resultado. E o resultado ele precisa ser alcançado, construído. Você precisa passar pelo processo. E durante o processo nós vamos entendendo a situação para resolver. Quando a gente cria essa expectativa de uma solução rápida, de algo que já está pronto, que eu só vou entregar para a pessoa, é aqui, é isso. Ela se frustra porque não é assim. E não adianta eu vender isso. Tanto é que eu mudei um pouco ali no Instagram. Antes estava ajuda pessoas, né? Agora eu fiz um pouquinho uma mudança ali, mas a ideia é essa, é ajudar a pessoa a alcançar o objetivo dela, é ajudar a pessoa a enxergar o que ela não está enxergando. Porque como em outras lives eu comentei, nós temos alguns vieses, temos o viés de escassez, que muitas vezes nos prende num ciclo que a gente não consegue enxergar a nossa realidade como ela é. A gente enxerga dentro, pelas lentes, digamos assim, né, desse viés. E a realidade muitas vezes está nos mostrando soluções, caminhos possíveis que a gente não enxerga porque a gente está cego, né? Por uma circunstância, uma crença, algo que não permite que a gente veja além daquilo que a gente está focado, sabe? Então, quando você for conversar com as pessoas ou pensar em planejamento, não pense que é controlar, que é controle total, que se eu fizer o planejamento nada vai dar errado. As coisas vão dar errado muitas vezes. Errado no sentido da nossa expectativa. Não errado no sentido que o planejamento não deu certo. O planejamento vai dar certo, mas as circunstâncias podem mudar e a gente precisa ajustar, sabe? Como é um processo, a gente precisa sempre estar ajustando. Quando a gente trabalha no CLT, tem alguns modelos, né, que a gente usa para planejamento estratégico dentro da empresa. E dentro dessas ferramentas, né, que eles chamam assim de controle, seja de estoque, seja de produção, seja de organização, todos esses sistemas, todos esses modelos, eles sempre apresentam no final, a reanálise, né? Você reanalisar, você verificar se aquela estratégia está funcionando e fazer ajustes novamente. Então, você sempre está reajustando. É um ciclo. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, o planejamento vai resolver 100% dos meus problemas, eu vou fazer uma vez e depois eu nunca mais vou precisar olhar para isso. Não, a gente precisa estar sempre olhando, analisando, reajustando. Nem sempre você vai precisar de um planejador financeiro. Pode ser que você já tenha tanta consciência depois de passar uma vez pelo processo sobre a sua vida, sobre como você age com as suas emoções em relação ao dinheiro, quais são as estratégias possíveis, você já compreendeu, já assimilou tanto que você não precise pagar uma pessoa para te ajudar novamente. Você mesmo já vai ter essa consciência. Mas se você ainda não tem, é importante que você passe pelo processo pelo menos uma vez com alguém, sabe? E às vezes assim, tem pessoas que já passaram com um planejador financeiro e não conseguiu
compreender. Às vezes pode ser, por exemplo, né? Tinha uma cliente, já finalizou, que ela tinha TDAH, né? E eu percebi que muitas vezes a forma dela compreender era diferente da maneira como eu explicava. Então eu sempre tentava alinhar a minha fala de uma forma que ela compreendesse. Mas pode ser que outra pessoa, um outro planejador financeiro, pudesse atender ela melhor dentro dessa especificidade dela, dessa característica. Então, às vezes, não é porque você passou por um processo com uma pessoa que não funcionou tão bem, é a mesma coisa como um professor no colégio, sabe? Não quer dizer que porque aquele professor não conseguiu suprir a tua necessidade de compreensão, você não conseguiu entender a matéria com ele, que se você passar por outro professor, você não vai entender. Então, tem essas questões muito pessoais que muitas vezes a gente precisa considerar, sabe? E não desistir na primeira tentativa. Tem muitos detalhes, muitas variáveis nos processos, sabe? Que a gente precisa considerar. Então não crie essa expectativa do controle completo, porque a nossa vida ela tem essas nuances, né? Eu sou uma pessoa que desde nova eu gosto de planejar as coisas. Eu gosto das coisas avisadas antes. Eu gosto de receber visita, mas a visita tem que me avisar com antecedência. Eu gosto de estar preparada. Eu gosto de ter a comida para a pessoa comer que ela vai gostar, sabe? Eu gosto de pensar em atender dessa forma. Eu tenho muita dificuldade com a pessoa ligar para mim e falar: vamos fazer tal coisa agora, ou hoje, ou daqui a pouco, sabe? Não consigo. Então, quando eu era nova, eu e a minha prima ganhamos um dinheiro do meu tio. A gente nunca tinha feito passeio com aquele ônibus turístico. E eu queria muito ir em museu. Eu sempre gostei dessas coisas, assim. Eu não sou uma pessoa que vou sempre, mas eu gosto, sabe? E aí meu tio falou: ai, vocês nunca foram? Deu dinheiro. Falou: ai, então vão, né? Agora vocês podem ir, se tem dinheiro, podem ir. E a gente programou, sabe? Tipo, com antecedência, eu me arrumei, eu tava naquela expectativa, a gente ia nós duas. E eu não lembro o que aconteceu, que não deu certo. Aí ela falou que não dava e a gente acabou não indo, não lembro se foi a chuva. Eu sei que eu fiquei tão frustrada. Então, muitas vezes, quando a gente planeja as coisas na nossa vida, seja em relação às finanças ou não, e a gente faz tudo certinho, sabe, o processo, e daí a nossa expectativa não se realiza, a gente se sente muito frustrado. Mas a gente precisa entender que nós geramos essa expectativa, e nós precisamos ter essa percepção, esse entendimento, sabe, essa consciência, que pode não sair exatamente dessa forma. Planejar ajuda, se você vai conseguir lidar melhor, mas não significa que vai acontecer exatamente como você imaginou. Então, quando eu crio um planejamento com o cliente de dívidas, por exemplo, a expectativa é que em 6 meses a gente resolva o problema. Existem casos que antes dos 6 meses a gente resolve, porque as coisas acabam acontecendo de uma forma natural, ou não tão natural, porque tem o esforço da pessoa, mas parece que as portas vão se abrindo e as coisas vão se resolvendo e vai surgindo dinheiro de onde a pessoa não esperava, e a pessoa lembra de um investimento que fez em outro banco que nem, sabe, que tinha esquecido até que tinha feito, e vai surgindo situações que nos ajudam a resolver antes. Mas às vezes, aquele mesmo planejamento de 6 meses pode durar 1 ano, 2, porque da mesma forma como algumas coisas acontecem que facilitam o processo, outras podem acontecer que não ajudem, sabe? Às vezes um gasto com remédio que você precisou usar o dinheiro que seria em tese para pagar, para começar a juntar o dinheiro para pagar essa dívida, para antecipar uma parcela, ou exatamente o valor que a gente precisava reduzir da fotografia acaba sendo usado para uma emergência, porque a pessoa já não tem a margem de imprevistos e tudo mais. Então as coisas acontecem e a gente não consegue controlar, mas dentro do planejamento a gente procura sempre alinhar de forma que aos poucos a gente vá conseguindo ter um pouco mais de controle, sabe? E isso facilita a gente lidar com as circunstâncias. Segundo ponto que o planejamento não é uma
fórmula mágica, um método mágico, um milagre. Assim como tem pessoas que já chegam na reunião esperando que eu diga exatamente o que vai ser feito, tem pessoas que chegam esperando que elas não precisem fazer nada e que as coisas, só o fato dela contratar o planejador financeiro já resolveu. E não existe isso, não existe método mágico. O planejamento, ele exige esforço, ele exige dedicação. A gente precisa olhar para a sua vida financeira e ver as oportunidades, as possibilidades que a gente tem ali dentro dessa situação de vida, dessa vida que a pessoa tem. A vida das pessoas é diferente. Se eu chegar e falar assim, aqui tá escrito a solução para todos os problemas de todas as pessoas, é mentira. Acho que o único livro que a gente poderia usar dessa forma e dizer que tem a solução de tudo é a Bíblia. E mesmo assim você vai ter que ter o esforço de ler e entender, que muitas vezes tem coisas que a gente não consegue entender, e ajustar para nossa vida. Então, por mais que eu dissesse que aqui tem a solução nesse caderno para todos os problemas, você ainda teria que ter um tipo de esforço. Então, não tem como você pensar que de forma mágica algo vai acontecer. Isso não existe, sabe? Então, tanto para a questão financeira quanto questões estratégicas de negócio, existe uma forma de ser feita melhor para cada situação, existe um formato melhor para cada pessoa, existe, assim como o do aprendizado, nem sempre a forma que uma pessoa utiliza para aprender é a mesma que a outra precisa. A gente tem linguagens diferentes que precisam ser usadas. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais de tato, de sensação, né? De ter a sensação, tem que ter alguma coisa que traga emoção para ela conseguir entender melhor. Por exemplo, o humor. Tem professores que ensinam através do humor e os alunos amam. E ao mesmo tempo pode ter pessoas ali dentro daquela classe que acham muito idiota aquilo, porque não consegue prestar atenção no que o professor está falando por causa do humor que ele está usando, sabe? Então, a gente entender que não existe uma forma de se fazer algo, existem várias possibilidades e a gente precisa entender qual que é a melhor para nós, não a melhor para todos, a melhor para nós. Você precisa fazer a sua parte. O planejador financeiro, ele vai te mostrar opções, possibilidades, caminhos, vai tentar criar estratégias que te ajudem, vai tentar entender qual que é o seu melhor jeito de acompanhar, de fazer as coisas, mas existe a sua parte do processo, existe a parte que você precisa fazer. Esperar que as coisas simplesmente aconteçam não vai acontecer. Entrando no terceiro ponto, não existe uma planilha de controle única. Às vezes eu percebo que as pessoas esperam sempre uma planilha mágica também, sabe? Não um método, mas agora sim especificamente uma ferramenta, sabe? Uma planilha que você coloque todos os dados lá e que o simples fato de você preencher vai resolver o problema. Eu não conheço nenhum aplicativo, nenhuma planilha que sozinha resolva algum problema financeiro. E essa ilusão de que a planilha em si resolve ou traz a organização financeira, ela atrapalha muito o processo. Porque, às vezes, a ferramenta é tão complexa que a pessoa tem até cansaço de olhar para a planilha. E ela se prende naquilo. Aí eu vejo muitas vezes, e é uma coisa válida até, mas não precisa ser trabalhado dessa forma como a solução dos problemas, que é pessoas vendendo planilhas ou dando planilhas. É legal, porque ajuda, muitas vezes as pessoas vão conseguir se organizar melhor através dessa ferramenta. Sim, mas não é a solução. E às vezes a pessoa vai pensar assim, por que eu vou contratar uma consultoria da pessoa se eu posso ter a planilha dela? Por que eu vou contratar o curso dessa pessoa se eu posso usar a planilha e vai resolver?
não resolve. Esses tempos atrás eu atendi um cliente que era um casal, na verdade, e eles tinham uma planilha muito boa, muito boa mesmo. Super detalhada, sabe? Bem organizada, assim. Eu sou muito de layout, então eu gosto das coisas organizadas, só que tinha tanta informação que eu me perdi. Imagine a pessoa que nunca viu uma planilha na vida. Então, o planejamento vai além de uma planilha. A planilha é uma ferramenta de muitas outras que a gente utiliza para alcançar um objetivo. Então, se você está pensando em fazer planejamentos, o seu próprio planejamento, e você está focando só na planilha, esquece. Talvez você não vá nem se adaptar com uma planilha. Talvez só um caderno já resolva para você. A questão é como você vai levantar os seus dados, analisar esses dados e criar estratégia. Você consegue? Porque ter uma planilha maravilhosa, cheia de abas, toda colorida, que faça as funções, que calcule percentual, que te dê estatística de quanto você pode guardar em tanto tempo lá, se você se programa. Isso tudo é muito legal, se você souber usar esses dados, porque às vezes são informações que você não consegue trabalhar com elas. Você não consegue entender. Você não consegue nem entender, quanto mais trabalhar com esses dados. E o planejador financeiro, ele entra justamente aí. Ele mostra as informações para a pessoa, ele analisa essas informações e ele mostra a estratégia que pode ser feita ali, ou as estratégias, né, que normalmente é mais de uma. Então a gente dá algumas opções. E dentro dessas opções, o cliente vai dizer o que é melhor. Muitas vezes a expectativa da solução não está alinhada com o que ele está disposto a fazer. Então, não adianta você só saber o quanto você gasta. Não adianta só você saber o quanto entra. Você precisa saber o quanto entra na tua conta, o quanto sai. Sim, é importante. Mas só isso não resolve o problema. Porque o que vai fazer a diferença, no final das contas, é a estratégia que você vai criar. E para você criar a estratégia, você precisa analisar aquelas informações que estão ali. Então, por isso que eu falo que é um processo. E não é uma estratégia única, é uma estratégia que vai mudando com o tempo. Vai mudando com o tempo. Então, quando eu atendi esse casal, eles estavam com essa planilha maravilhosa, linda, só que eles, quando chegou a primeira mensagem, foi a moça que falou, né? Foi a moça que falou comigo. Ela falou pra mim assim: Jéssica, eu preciso de alguém pra fazer o operacional, de preencher a planilha. Deu preencher a planilha? Ela pra preencher a planilha, porque eu e o meu marido estamos tendo muito atrito na hora de preencher a planilha. Porque a gente não tem tempo, aí desgasta, a gente não consegue bater os horários e tá desgastando muito a nossa convivência, a gente tá gastando muito tempo com isso, né? A gente tá gastando tempo junto fazendo outra coisa, né? Passeando e tal. E daí a gente fica... E daí eu fiquei assim, então, uma planilha tá sendo um problema. Em vez dela ser a solução do problema, ela está se tornando um problema. Pensei comigo, né? Não falei isso pra ela com essas palavras, mas eu vi que o que ela precisava não era de alguém para preencher, era criar um método mais simples. E às vezes a gente complica as coisas, a gente se prende tanto a uma ferramenta, a um aplicativo, a uma planilha, uma determinada agenda, sei lá, um layout específico, que a gente não consegue efetuar e a gente complica a situação, a gente complica a vida, a gente precisa simplificar. A vida já é complexa por si, quanto mais a gente simplificar os processos, melhor. Só que a gente precisa simplificar de forma efetiva, de forma que atenda a nossa situação, porque só simplificar e não ser efetivo também não adianta, a gente precisa entender. E aí que é a questão, como fazer isso? Que muitas vezes as pessoas não conseguem. E as pessoas não conseguem se organizar financeiramente, muitas vezes, não é porque elas não têm uma planilha, não é porque elas não têm um aplicativo que faça os cálculos para elas, não é porque elas não têm a vontade,
muitas vezes porque elas não sabem como fazer isso, usar essas informações, usar essa planilha, usar esses dados. Aí uma vez eu puxei, na verdade a menina mandou solicitação no Instagram, eu conversei, aceitei e fui conversar com ela, né, sobre planejamento e tal. Aí ela se interessou, daí eu expliquei. Ela falou, eu já fiz de tudo pra resolver a minha vida financeira. Nossa, já caí até em golpe e não deu certo. E daí eu falei, não, mas o planejamento, fui começar a explicar pra ela e ela não respondeu mais. Por quê? Porque às vezes a pessoa se frustra tanto com a forma como ela tenta fazer as coisas, que quando surge alguém que realmente pode ajudar elas não acreditam mais. Porque muitas vezes ela já usou planilhas de diversos influenciadores por aí, ela já usou método de receitinha que tem na internet de como não gastar, de como... E não que não seja útil, muitas vezes as coisas desse jeito são úteis, mas dentro de uma estratégia, dentro de um processo realmente, não só de um momento, como eu posso dizer assim, uma situação pontual, sabe? Então assim, é que nem esses dias eu coloquei a indicação do ácido salicílico, né? Quando eu comecei a usar, eu não botei muita fé que ele ia dar resultado. E na primeira semana, no primeiro mês, eu não vi tanto resultado. Só que conforme eu fui utilizando, eu vi que não aparecia mais espinhas, não apareciam mais as feridas da foliculite, né? Que ela fica por dentro, roxa, assim, e eu sou branca, então ficava muito feio, ficava preto, assim. Aquele negócio inchado, preto, horrível. Só que aí, conforme eu fui usando, eu fui vendo resultado. Só que eu precisei persistir, e muitas vezes a persistência nos falta. A gente acha que a gente usar uma vez resolve. Então, eu vou fazer, colocar essa dica aqui de economia uma vez. Não deu resultado, mas é porque você só fez uma vez. Algumas coisas precisam ser feitas de forma rotineira, de forma contínua, pra gente alcançar um resultado, sabe? E as pessoas se frustram nessas expectativas de que soluções mágicas vão resolver, de dicas mágicas, de receitas mágicas, de planilhas, métodos, ferramentas. Não é assim, sabe? A gente precisa entender que existe a questão da disciplina, a constância, o método que se encaixa para você, a simplificação. Tinha uma cliente, entrando nessa questão da simplificação, para ficar mais fácil de entender, ela precisava economizar, tá? E o que acontece? Eu dei as opções, né, das estratégias, só que dela gostou e ela falou assim, não, eu vou fazer melhor que isso. Eu vou reduzir mais os meus gastos, eu vou gastar só tanto na semana. Era algo assim, tipo, R$100, digamos, na semana. Só que o gasto que ela estava apresentando na fotografia era mais alto. E a gente precisava reduzir. E a gente usa o termo para algumas estratégias de semanada, que é o valor dos variáveis, só para ficar mais simples, de que você pode gastar durante a semana com os seus variáveis. E daí ela fez essa redução bem radical. E a primeira semana foi bem, a segunda foi bem, o primeiro mês foi excelente, ela conseguiu. Só que eu falei pra ela, olha, está muito reduzido. Eu não sei se você consegue manter isso de forma sustentável, porque pode ser que mês que vem você comece a querer gastar mais do que... Porque a gente tem essa questão emocional, sabe? Quando a gente... que entra até na questão do lei da escassez, quando a gente é muito radical em não gastar, digamos assim, a gente economiza muito, de forma muito fechada, assim, durante um tempo, a tendência de quando a gente cansar, a gente não conseguir sustentar isso mentalmente, emocionalmente. Aí, passa um tempo, a gente gasta em dobro. Sabe quando... Acho que dessa forma fica melhor. Sabe quando você faz aquelas dietas de não comer alguma coisa muito radical? Que daí você faz a dieta radical, você não come, você fica sem comer, você fica com fome, aí teu corpo começa a pedir nutrientes, começa a pedir açúcar, começa a pedir, sabe, as coisas. E daí quando você fala assim, não aguento mais, eu vou comer, você come muito mais do que você teria comido se fosse aos pouquinhos. Sabe, quando dá aquela gana
A gente fala assim, né? Aquela grana de comer, não precisa comer doce, precisa comer. E daí você come o hambúrguer, a batata, o sorvete, tudo de uma vez só. E daí tudo aquilo que você perdeu por não ter comido essas coisas durante o mês, você ganha em menos de uma semana. É assim também, sabe? E isso é um efeito do viés de escassez. Por quê? Porque você se esforça muito para reduzir algo e você não consegue manter. E daí quando você solta a corda, você acaba, a gente chama, abusando, sabe? Então, tanto para questão de comida quanto para questão de financeira, a gente precisa ir de forma equilibrada, ir aos poucos, ir reduzindo e cuidando mais da saúde focando mais na saúde do que no resultado, muitas vezes. Porque quando a gente olha só pro objetivo, a estratégia dela, essa redução radical que ela quis fazer, daria resultado se ela conseguisse manter. Só que o difícil é manter. Então, muitas vezes, não reduzir tanto, mas ir aos pouquinhos se acostumando e controlando e cuidando da saúde financeira, vale mais a pena do que você fazer uma coisa muito radical que você só vai fazer esse mês e não vai conseguir manter. E entra a questão da planilha também nisso. Por quê? Porque às vezes a planilha é tão complexa, tem tantos campos para preencher, que no primeiro mês você faz animado porque você está olhando o resultado. Aí no segundo já começa a cansar, porque é muita coisa para preencher. Aí no terceiro, e no quarto, e no quinto, sabe? Então você entender quem você é. Eu gosto de fazer isso, eu consigo manter isso por mais tempo, ou eu deveria ser um pouco menos radical, tentar, sabe, fazer de uma forma mais simplificada. Eu fui num evento muito legal, esse final de semana que passou, um projeto de uma amiga, e o projeto dela é de planejamento financeiro, de educação financeira, sabe? E ela fez de uma forma muito didática, assim, eu achei fantástico. Criou com cores, assim, com as questões dos grupos de gastos que a gente fala, né? Dos grupos do fixo, variável. Aí o sazonal ela mudou, ela colocou, não que ela mudou, mas ela entendeu quando ela estudou de uma forma diferente, então ela nominou da forma que ela tinha estudado, sabe? Que é um pouco diferente do meu formato, mas que em tese é a mesma ideia, sabe? Mas eu achei muito didático. E foi uma coisa simples, sabe? Visual, assim, mas que dá pra você entender. E é o que basta, às vezes a gente complica muito as coisas. E o desafio do planejador financeiro e até mesmo do educador. Por exemplo, a minha raiz de educação financeira é investimentos. E é muito complexo. Na live passada, pra mim conseguir transmitir o que eu tava querendo transmitir de uma forma mais simples foi bem desafiador. E eu percebi que eu fiquei várias vezes falando porque eu tava tentando fazer com que o meu cérebro conseguisse encontrar uma forma simples de explicar uma coisa que é mais complicada, que é mais complexa. E a gente fica nesses vícios de linguagem que não são legais, mas muitas vezes como uma ferramenta para conseguir encontrar as palavras certas para você transmitir aquele pensamento que você tem. E isso é um desafio para nós, porque muitas vezes é algo complexo, mas a gente precisa transformar isso numa coisa mais simples para ser aplicada. E quando você vai fazer o seu próprio planejamento, você não tem um planejador, você não tem uma pessoa que te oriente, é essa visão que você precisa ter. Tá, isso aqui é complexo. Como que eu vou fazer isso aqui funcionar de uma forma mais simples? Essa é a ideia. Quanto mais simples de aplicar for, mais fácil vai ser você alcançar o resultado. Porque você tira as barreiras da frente. Então, muitas vezes, até a questão do investimento automatizado. Por que muitas vezes ele funciona melhor? Porque você não precisa pensar em fazer, sabe? Já vai fazer automático. Então, você tira aquela barreira de você parar, né? E entrar no aplicativo e fazer o processo. Lembrar que você precisa fazer todo mês. Então, facilita. Então, são estratégias que ajudam. Você ter contas separadas, contas para questões diferentes, né? Eu gosto muito da questão das caixinhas. E você pensar,
Eu vou separar o meu sazonal na caixinha, porque daí não tá junto com as contas, eu sei que aquele é para aquilo, então não vou mexer. Eu vou o variável também, vou pegar todos os fixos, vou deixar só o variável na conta, porque daí eu sei que a hora que acabar isso aqui, acabou. Ou vou separar, deixar numa conta e vou usar uma conta secundária, passar só o variável, que a gente chama da semanada, para essa que eu vou, secundária que eu vou usar, porque daí eu sei que aquele é o da semana. Quando acabar aquele, eu não tenho mais nada, então eu preciso controlar aquele valor até a semana acabar. Então são estratégias que a gente vai usando para simplificar o processo, para facilitar a minha organização financeira. Aí voltando na questão, né, da simplificação, eu conversei justamente sobre isso, como que a gente faz para facilitar o processo. Então, em vez talvez de eu pegar uma planilha super complexa, eu pegar um caderno. E era justamente o que ela tinha criado. Ela criou um caderno, é bem legal, um caderninho fino, assim, de capa dura, que dá pra levar na bolsa, que as meninas vão colocando lá os gastos pra fazer o controle financeiro. E a maior parte dos meus clientes fazem dessa forma. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas tá tão ultrapassado, né, usar um caderno, uma agenda e tal. Mas a gente precisa fazer aquilo que vai funcionar. Se o caderno vai funcionar para você, usa o caderno. Não fique se prendendo em preencher uma planilha. Entende? Facilite o processo. Porque o caderno você leva na bolsa, você foi na farmácia, gastei R$100 na farmácia, anota. Dia, farmácia e valor. E isso vai simplificando. Tem gente que quer colocar no aplicativo, por exemplo, tem os aplicativos, né? Ela quer colocar cada coisa que ela compra. Então, se ela compra um cappuccino, ela anota o cappuccino. Se ela compra um pastel, ela anota o pastel, o valor do pastel. É cansativo. Não precisa disso. A gente tem, muitas vezes, grupos de gastos. Então, o que eu uso muito no planejamento é assim. O que eu gastei com o mercado. O que eu gastei com padaria. O que eu gastei com farmácia, por grupos maiores. Então, assim, eu não vou colocar, se eu fui na padaria e comprei pão de queijo e leite, eu não vou colocar pão de queijo e leite na anotação do acompanhamento. Eu vou colocar o total que deu tudo isso, porque eu sei que aquele gasto é com padaria. Quando eu vou fazer a minha organização financeira, a minha análise, né, do mês, se eu ver que tá passando um pouco do controle, eu vou verificar quais são os grupos que eu gastei mais, aonde que tá saindo esse dinheiro, por onde tá vazando, por onde tá escapando, sabe? O que eu preciso reduzir? Vou vendo nisso. E não é só na questão de redução. Muitas vezes a gente tem que alinhar algumas coisas para mais, ou seja, a gente precisa gastar mais com alguma coisa pra gente alcançar um objetivo diferente. Porque às vezes a redução, ela pode ser o que está prejudicando. Então, muitas vezes, por exemplo, num negócio, para você alcançar um objetivo, muitas vezes você vai precisar gastar. Você vai precisar, ao invés de economizar, de cortar gastos, você investir. Então, você vai ter que gastar. Só que você precisa gastar de forma estratégica. Se eu quero passar num concurso, por exemplo, eu vou reduzir o meu custo ou eu vou precisar investir nisso? Eu vou precisar pagar um curso melhor, um cursinho melhor para mim estar mais preparada para passar nesse concurso. Às vezes a gente bate, dá murro em ponta de faca. Eu já comentei, mas vou comentar de volta. Quando eu tava no banco, eu eu quis, na verdade, né? Na época nem tava sendo muito cobrado, mas eu queria, porque eu achava importante, tanto para a carreira quanto para minha questão pessoal. Tanto é que hoje eu tenho muito conhecimento na área de investimentos por causa dessas provas, mas eram certificações que eu queria fazer, que eu queria tirar na área de CPA 20, que é banco, né, para alta renda, para trabalhar com alta renda, e a CEA, que é especialista de investimentos, que é voltado para trabalhar como especialista dentro do próprio banco. E ter mais capacidade de explicar para os clientes como que funcionava. Eu já tinha bastante conhecimento, mas tem algumas coisas que são mais técnicas que ajudam, sabe? Você estudar para... Não que a certificação vai te garantir que você saiba, mas você estudar para a certificação te ajuda a saber, digamos assim.
E eu estava estudando para essa certificação e na primeira tentativa eu não passei, mesmo estudando muito e tal, porque eu não queria gastar muito com isso, porque a certificação já tinha um custo, né? Eu não queria gastar tanto com isso. Eu falei, não, eu vou estudar por conta, né? Porque eu tenho facilidade de estudar por conta, mas vou tentar um curso mais barato. E fiz. Só que aí eu vi que não deu resultado, aí eu tive que tentar de volta. Aí eu precisei pagar um curso mais caro. Também não deu certo. Falei, não, tá, tem que alinhar isso aí, porque não adianta eu ficar gastando dinheiro pra fazer a certificação, pra, né, pagando a certificação, porque pra fazer a prova você precisa pagar, sendo que eu tô economizando no curso, que é o que vai me fazer passar. Você entende a lógica? Então, muitas vezes, a gente, pra alcançar um objetivo, a gente tá gastando um dinheiro que a gente poderia estar investindo para alcançar aquele objetivo. Então, quando a gente pensa em planejamento diferente, até estava vendo um post do Serbase, acho que de ontem, que ele estava falando sobre cortar custos, que muitas vezes as pessoas veem planejamento como apenas cortar custos. Não é. Muitas vezes você precisa, o planejamento vai te ajudar a entender como você gastar de forma estratégica, como você gastar no sentido de investir. Então, essa análise, ela precisa ser feita. E muitas vezes você vai precisar gastar. E então, eu finalmente decidi pagar bem caro por um curso que eu tava vendo só que qualquer questão. Ele era um curso caro, só que muitas pessoas do banco que eu tinha conversado, que eu tava sondando, estavam passando na prova, nessa certificação, com esse curso. E daí eu pensei, bom, se tem pessoas passando com esse curso, quer dizer que ele tá dando resultado. Chamei algumas para conversar e elas realmente confirmaram que fazia sentido fazer o curso, porque eles eram muito objetivos no conteúdo. Então, muitas vezes, até uma dica para vocês, o que dá resultado num curso, numa prova, assim, numa certificação, até vestibular, não é a quantidade de conteúdo que você estuda, mas você conseguir encontrar um curso, uma apostila, algum conteúdo de ensino que seja mais objetivo em relação à banca que está aplicando, ou em relação às questões, né, que estão sendo aplicadas. Porque quando a gente vai olhar um edital, por exemplo, ele tem muitas informações, muitas coisas que precisa estudar. E eu fico pensando, gente, não tem como em alguns anos você conseguir assimilar todo aquele conteúdo, porque é muita coisa e a gente não sabe como que vai ser, o que realmente vai cair ali de todo aquele conteúdo. Então, realmente é muito mais resistência de você conseguir fazer até o fim, né, aquela prova, do que realmente absorver todo o conteúdo, porque é muito difícil absorver tudo. Então, a gente precisa procurar ser objetivo. Qual que é o teu objetivo dentro daquilo? Qual que é o objetivo daquele ensino, né? Como que ele vai realmente ajudar a alcançar aquilo? E isso passa pela questão financeira também. E muitas vezes, para a gente alcançar o método mais efetivo, ele vai ter um custo algumas vezes maior. Nem sempre. Às vezes pode ser que você consiga alguma coisa que resolva a sua situação, que seja econômica, mas em alguns momentos você vai precisar investir. Então, essa análise estratégica que você precisa ter. Planejamento financeiro é muito mais análise e estratégia. Não basta ter só uma boa análise, mas você precisa criar uma boa estratégia, do que uma ferramenta, sabe? A ferramenta é só um pontapé ali, uma forma de facilitar a tua análise. Mas se você não souber analisar, não adianta. Você pode ter a ferramenta mais incrível do mundo, mais elaborada, que faz todos os cálculos por você, que não vai resolver, porque não é o que vai dar o resultado, entende? A estratégia é o principal. Então, quando você for fazer o seu planejamento financeiro, se você for fazer sozinho, tenha essa mentalidade. Qual é a estratégia que eu preciso usar para alcançar isso? Qual é a forma mais simples de eu conseguir que isso dê certo? Qual que é o caminho mais curto para mim alcançar isso de forma honesta, digamos assim, né? As pessoas encontram caminhos que não são honestos, mas qual que é o caminho mais simples, mais seguro, mais garantido de eu alcançar isso aqui de uma forma
honesta, esse objetivo de uma forma correta. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido o que não é o planejamento financeiro e que vocês consigam alcançar seus objetivos utilizando o planejamento financeiro da melhor forma possível. Agradeço a quem participou. Muito obrigada. Beijão. Deus abençoe vocês. Espero vocês na próxima sexta. Próxima sexta vou ter uma convidada especial e logo vocês vão saber quem é. Vai ser sobre empreendedorismo feminino. Espero vocês aqui. E compartilhe a live, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço de falar, mas compartilhe porque você pode ser a chave, a peça-chave para transformar a vida de alguém. Porque às vezes é uma frase, às vezes é uma informação que tá sendo falada nessa live que vai transformar a vida dela. E você tá deixando de ajudar essas pessoas por não terem compartilhado. Porque a gente nunca sabe a transformação que a gente pode causar na vida das outras pessoas. Mas elas muitas vezes esperam por algo que nem a gente imagina. Tá bom? Tchau, tchau.